E a palavra que eu escolho para definir esses dias é a palavra confusão. Nós temos vivido dias bastante confusos. E se nós fôssemos pensar nessa confusão em áreas, nós poderíamos pensar assim: que tempo confuso que nós estamos vivendo em relação à política do nosso Brasil. Oramos ainda há pouco por isso, né? Oramos ainda há pouco pelos nossos governantes. Uma confusão porque a gente não entende exatamente o que está acontecendo, né? Há algumas semanas atrás, nós vivemos aí o dia 7 de setembro, e quanta confusão nesse dia 7 de setembro, né? Quantas especulações do que aconteceria, e a gente fica perdido no meio de tanta informação, de tantas notícias, sem saber exatamente o que procede, o que não procede. Consequentemente, nós vimos nessa mesma semana, por consequência, né, dessa confusão na política, uma grande confusão também em relação ao nosso sistema econômico, né? No dia seguinte ao dia 7 de setembro, a bolsa despenca, o dólar volta a subir, né? A economia completamente em desequilíbrio, e a gente não sabe o que fazer. A ameaça da inflação que vai subindo, os alimentos que vão subindo, tudo aumentando, confusão na política, confusão na economia. Também, por consequência desse momento que a gente está vivendo, consequência na área da saúde, né? Acho que todo mundo que está aqui vive um pouco disso. Oramos ainda há pouco na sala em que nós estávamos por uma pessoa que está vivendo o drama da pandemia, da Covid, né? E as nossas igrejas passam também por esse momento difícil, pessoas internadas, algumas se recuperam, outras que não, e aí a confusão em relação a administrar o tempo difícil, né? Podemos nos vacinar, não podemos nos vacinar, podemos fazer intercâmbio de vacinas, não podemos, né? As vacinas protegem, não protegem, enfim, confusão na área da saúde, confusão na política, confusão na economia, confusão na área da saúde, e por que não dizer também confusão até no nosso meio eclesiástico, confusão em relação às questões da nossa fé, às questões teológicas, às questões doutrinárias, né? Talvez a minha igreja não seja a única passando por questões nessa área, porque a gente fica se questionando, né? Cadê o povo? Para onde foi o povo? Quando é que o povo vai voltar? Se o povo vai voltar, porque a pandemia nos afastou, mas o tempo vai passando e parece que esse negócio não acaba e a gente não retorna. Confusão em relação às questões da fé. Nesse tempo de pandemia, quantas escatologias surgiram aí tentando dar conta do momento que a gente está vivendo e tentando explicar esse momento, essa pandemia, à luz de alguma possível escatologia. Estamos vivendo ou não estamos vivendo os últimos tempos? Então, juntando tudo isso, né, pensando em tudo isso, o que nós estamos vivendo na área da política, na área da economia, na área da saúde, na área da religião, da espiritualidade, da teologia, que vai afetar também nas nossas questões familiares, existenciais, eu acho que o tempo que a gente vive é um tempo de uma grande confusão. Como nós administramos um tempo de confusão? Como nós cuidamos da nossa vida em um tempo de confusão? Será que a palavra nos responde isso? Acredito que sim. E se a gente for considerar o que a palavra nos ensina, a gente vai ver que o que está por detrás ou no fundamento de toda a confusão é a perda da esperança, é a falta de esperança, é a perda de expectativas futuras. Sejam elas em quais áreas forem, nós precisamos resgatar essa ideia de esperança. Mas como é que a gente faz para ter esperança?
Como é que a gente faz para resgatar e viver expectativas futuras baseadas em uma esperança? A palavra também nos ensina. A palavra nos ensina que o que produz esperança são as nossas experiências. As nossas experiências vividas, as experiências do dia a dia, as experiências adquiridas com a vida, que vai forjando o nosso caráter e que vai tornando o nosso caráter um caráter aprovado diante de Deus, é aquilo que gera e traz esperança. A experiência, o caráter aprovado por Deus, restaura, resgata, gera essa esperança que desfaz toda a confusão. Mas de onde vem essa experiência que gera a esperança? Essa experiência vem da nossa perseverança, da nossa paciência. Só experimenta um caráter aprovado, só tem experiência que produz esperança aquela pessoa que persevera, aquela pessoa que vive uma vida de paciência, né? Quem é paciente no meio dos problemas, quem é paciente no meio das dificuldades, quem persevera em todo o tempo, porque é a paciência que vai gerar a experiência é quem vai gerar a esperança, e a esperança é quem vai desfazer toda a confusão. Então, confusão se resolve com esperança. Esperança se adquire através da experiência. E a experiência a gente tem quando a gente persevera e quando a gente vive em paciência. E como é que essa paciência vem ou é produzida em nossa vida? A palavra também responde, é através das nossas tribulações. Aquilo que a gente menos quer na vida, viver problemas. Aquilo que a gente menos quer na vida, passar por tribulações. São as nossas tribulações que vão gerar em nós, trabalhar em nós, a paciência e a perseverança. Quando eu passo pela tribulação e experimento essa perseverança, eu adquiro experiência. E essa experiência produz em mim esperança. E essa esperança desfaz toda a confusão. Eu não quero deixar você apenas com a minha reflexão a partir desse tempo de confusão, mas eu quero ler para você e deixar você com essa palavra que nos ensina isso. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, nos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a tribulação produz a perseverança, e a paciência, a perseverança, produz a experiência. Ou, em outra tradução, a paciência, a perseverança produz o caráter aprovado, e a experiência produz a esperança. E no verso 5 de Romanos 5, o texto diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em uma outra tradução, o texto diz que a esperança, não nos deixa decepcionados. Quem tem esperança nunca fica confuso. Quem tem esperança nunca se decepciona, ainda que tenha que viver momentos de tribulação, momentos de dificuldade. Irmãos, não confundam essa primeira parte do verso 5 com uma frase que foi citada por um ex-governante alguns anos atrás e que depois nos trouxe grandes decepções. E a frase que ele usou no dia da sua posse foi: a esperança venceu o medo. Ainda que a gente possa entender pela palavra que a esperança também vença o medo, mas aqui nesse texto, que é a palavra de Deus,
diz que a esperança não nos decepciona. A esperança não traz confusão. E esperança em quê ou em quem? Esperança, lá no versículo 2, Paulo diz: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança que não gera medo? Qual é a esperança que não nos decepciona? Qual é a esperança que não traz e que desfaz toda a confusão? A esperança da glória de Deus que há de se manifestar no futuro. É essa esperança que desfaz toda a confusão, seja na política, seja na economia, seja na saúde, seja na igreja, seja na família. É essa esperança em Deus que desfaz toda a confusão e nos impede de viver qualquer tipo de decepção. E a palavra diz que nós temos essa esperança porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, para concluir, eu quero ler um outro texto que nos garante isso. Por que é que nós podemos ter essa esperança? Podemos ter esperança porque esse amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Também o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versos 31 e 32, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, porque nos amou e por isso o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nós temos esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, por amor de nós, também não nos dará com ele todas as coisas? Então, em Cristo, em Deus, entendendo e conhecendo o amor de Cristo, nós podemos ter esperança. E se temos esperança, não temos por que vivermos toda essa confusão. Que o Senhor nos abençoe nesses dias de tanta confusão, a vivermos essa paz, a experimentarmos esse amor que gera esperança no nosso coração e que desfaz toda a confusão. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, o seu dia, a sua semana, para a glória de Deus. Em nome de Jesus.